você ficarás velho quando as lamentações tomar lugar dos seus projetos de vida. E é verdade. Toda essa energia, ela foi transformada no ensino. Eu falei, eu tenho que ensinar esse pessoal como o meu pai me ensinava. E tem aluno que percebeu isso. E teve aluno que falou, você nunca deu nada fácil. E, na verdade, eu estava dando coisa fácil, mas eu queria que eles tivessem a iniciativa de querer aprender. E acho que a minha vida toda foi isso. Eu queria ensinar meus alunos com o que eu aprendi com o meu pai. E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CanivetCast, o podcast da Nutripura, Nutrição e Pastagem, que há mais de 24 anos vem garantindo produtividade, sustentabilidade e lucratividade no campo. E eu não preciso nem falar, que agora a câmera já está no aberto aqui. Estou com o professor Moacir Corsi, que hoje, aqui no 12º Simpósio Nutripura, eu diria que o homem não chora, o homem sua pelos olhos, então eu suei pelos olhos hoje algumas vezes, viu, professor? Eu queria muito agradecer, eu sei que o senhor está no final do dia aqui cansado, mas a gente tinha falado ontem de conversar, falou, não, vamos lá conversar. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao CanivetCast. É um prazer enorme, nós estamos prometendo sempre nos encontrar para fazer essa entrevista e sempre aparece alguma coisa que não é mais importante do que isso, mas fica no caminho para nós nos encontrarmos. Fico muito honrado com isso e espero estar sempre com você. Com certeza. E professor, a gente... É engraçado, né? Porque a gente conhece o legado do seu trabalho, e o legado tanto do seu trabalho, professor Vidal, e que está no céu, e também de um monte de outros que vieram logo depois, né? Professor Flávio, professor Núcio estava aqui também. E é interessante como o senhor trouxe a sua palestra ali um pouco da sua história, né? O legado ali e tal. E a gente conversava um pouco antes aqui de coisas que até o professor Flávio não sabia, né? Que acho que o senhor comentou aí, da história do seu pai e tal, né? De onde que veio essa paixão pela pecuária, professor? Eu acho que, na verdade, começa tudo pelo cavalo. Eu gosto muito de andar a cavalo, ando até hoje, tenho muito orgulho de falar isso, né? Porque estou com 83 anos e a minha família diz, ou sempre está dizendo, que eu não devo mais andar a cavalo. Eu falo, olha, o dia que eu parar de andar a cavalo é porque eu estou no fim da vida mesmo, né? Porque eu acho que essa é uma coisa que me dá muito prazer, me traz uma tranquilidade enorme. E até uma vez, eu dou sempre uma palestra ali no Rio de Janeiro, que é no Aras. E um dia, terminando a palestra, todo mundo não vai embora. Quem gosta de cavalo não vai embora, fica ali conversando, né? Aí... num desses dias eu comentei com eles, olha, eu ando a cavalo há bastante tempo e cavalo sempre mais ou menos o mesmo cavalo, aliás é uma mula, que aliás foi um presente que o Claudinho me deu, o Claudinho da Naviraí. Uhum. Ele falou, ela estava mansando de bridão, ele falou, monta nessa mula. Eu falei, rapaz, eu nunca andei em mula, em burro, e é diferente, andar em burro é diferente de andar em cavalo. Você me dá um animal com bridão? Eu não, ele falou, pode montar, a mula é mansa. Mas está de bridão, a mula é mansa. Eu montei tenso, andei aí uns 50 metros, voltei, a mula era muito boa. Eu falei, a mula é muito boa. Ele falou, você gostou da mula? Eu falei, gostei, deixa eu dar mais uma volta. Eu voltei de novo no mesmo lugar, voltei e falei, poxa, a mula é muito boa. Eu desci da mula e falei, a mula é sua. É uma coisa que é tão natural, ou foi tão natural, que eu tenho essa mula até hoje. Ela não é nova, mas eu tenho um apreço por ela incrível. Sim. Porque, na verdade, voltando à história, eu falei que quando cavalga, a gente cavalga sempre o mesmo animal e eu não deixo ninguém montar nessa mula, né? E não deixo não é por causa de ciúme, não, é porque, conforme o cavaleiro, o animal pega um vício. E um dia ele pode me surpreender porque eu não estava esperando esse serviço. Então eu
prefiro não deixar alguém cavalgar. E eu falei que quando você está cavalgando, você e o animal passam a ser uma pessoa só. E aí o pessoal começou a rir e falou, Moacir, você pensa que você é inteligente, né? Eu falei, não, eu estou contando o que eu acho. Né? Vai ser estudado há anos. Tanto é que tem equinoterapia, né? Equinoterapia. Eu falei, mas eu nunca pensei que era assim. Eu pensei que é um negócio impressionante. Então, na verdade, quando eu quero mesmo relaxar, tem nada a cavalo. E nessa bula. E tem uma... O senhor não contou essa história, mas tem uma história muito boa da época que o senhor da escola, de um cavalo que, certa vez, subiu sem querer. Não. Você sabe que todo mundo me culpa disso, né? Mas, na verdade, eu não acho que eu fiz isso, sabe? Eu falo que foi outra pessoa. Mas é uma coisa que toda hora o pessoal me pergunta se eu fiz isso, né? Mas eu fui expulso da casa estudante. Não por isso, mas por uma razão. Eu soltava bomba na casa estudante. Quando eu saí, o doutor Aristeu era, eu vou chamar auditor, na verdade não é auditor, era o indivíduo que respondia pela casa estudante, pela orientação, governança lá. E o doutor Aristeu, me expulsaram, né? Eu tive de sair de lá, fui morar na República Casa de Família. E é interessante que o doutor Aristeu me convidou para ficar no departamento. Então eu fico pensando, muitas vezes, isso, como? O cara sabia que eu era um bagunceiro, né? E me convidar. Mas tem um outro componente aí que me explica isso daí. Eu era estagiário do departamento de zootecnia e sempre fui muito dedicado. As coisas que me atribuíam, eu sempre fui muito dedicado. Isso é de educação de família, sim. Então não é nenhuma, vamos dizer, vantagem no caso aí, né? Educação de família, você incorpora e faz aquilo sem estar pensando muito. E aí o doutor Seu que me convida para ficar no departamento. Quer dizer, ele sabia como eu me comportava, mas evidentemente ele viu outros valores que, graças a Deus, de fato se concretizaram. Sim. E professor, o senhor contou muito ali na sua palestra também sobre como o senhor se sentia, né? A partir do momento que o senhor foi convidado, né, para ser professor pelo professor Aristeu, e o senhor era uma pessoa que queria voltar para a fazenda, queria trabalhar e tudo mais, empreender e tal, né? E tá ali no meio acadêmico, ensinando algumas coisas que muitas vezes, né, parecia que não fazia sentido, né? Como que foi esse início dos estudos? O senhor foi para os Estados Unidos estudar pastagem, estudar, o senhor estava contando. Conta um pouco como que foi essa visão nas pastagens, assim. Quando o convite do Dr. Liceu, que era um convite honroso, qualquer aluno, qualquer profissional que estivesse na escola estudando e recebesse um convite, ou uma pessoa que estivesse trabalhando já recebesse um convite para ser incorporado como professor, né, na academia, ficaria muito, muito honrado. E eu tinha outros planos. Até eu prestei num concurso da Secretaria da Agricultura para extensionista, e eu passei muito bem colocado nesse concurso. Eu podia escolher a Casa da Agricultura da minha cidade. A minha vida estava formada. Eu ia trabalhar na Casa da Agricultura, ia ter a minha fazenda e trabalhar nisso. A minha vida já estava feita. E o doutor Esteu tinha me falado, não presta esse concurso que você passa e aí você vai ter dificuldade para atender o meu convite, né? E aí foi a mesma coisa que falar, vai lá e presta, né? Eu fui lá, prestei, passei, graças a Deus. E um dia eu falei, eu tenho que conversar com o doutor Esteu, né? Porque eu estou mais inclinado a ir embora para a Casa da Agricultura e trabalhar como extensionista. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu bati na porta dele. Primeiro passo que eu dei na sala, eu falei, doutor Esteu, eu estou com um problema. Ele falou, já sei qual é o seu problema. Senta aqui. Sentei na frente e ele começou a descrever o que era a carreira universitária. E aquilo não era o meu foco.
Eu acho que ele percebeu rapidinho isso. Ele falou, se você ficar, você vai para os Estados Unidos. Falei, bom, quem vai decidir isso? O senhor? Eu confiava nele plenamente. É um colegiado, é um USP, quem é? Né? Se ele falasse que era qualquer um das outras, eu falei, não interessa. Mas não, eu falei, é você, se você passar, você vai. Aí eu contei essa história hoje, e aí acabei indo para os Estados Unidos. E daí é que começa, na verdade, eu entender a profundidade que eu tinha que adquirir em conhecimento para ser um profissional daquela área, para ensinar alguma coisa. E isso, evidentemente, me movia sempre para um estudo cada vez mais profundo. Eu era muito dedicado. Eu recebi uma homenagem que eu nunca publiquei num Lattes, eu nunca publiquei isso no meu currículo, e é uma das homenagens que eu tenho maior satisfação, maior orgulho de tê-la. Você vai, então, por que você não publica? Por que você não põe? Chama Phi Kappa Phi. Essa sociedade, ela homenageia a excelência acadêmica de mais de 300 universidades dos Estados Unidos. E você precisa ser convidado. Você precisa ter média acima de 3,5, quando o máximo é 4. Eu tinha média 3,78. Fui convidado, e eu não sabia o que era Phi Kappa Phi. E peguei uma carta, que é a carta convite, porque eles convidam você para ser um membro. Levei para o meu orientador. Ele leu, eu vi que ele mudou a expressão facial dele. Falei, poxa, o negócio é sério, né? Mas eu não sabia o que é sério, era uma carta. Sim. Aí ele falou, não interessa o que você está fazendo agora, você vai imediatamente atrás dessa carta, onde que eles estão pedindo para você ir. Era dentro do campus. Eu falei, pô, mas o negócio deve ser bravo, né, hoje? Mas não deu outra explicação, vai agora. Eu fui lá, apresentei aquilo depois que eu fiquei sabendo que essa homenagem tinha um valor, de fato, muito alto. E eu nunca falei isso em nenhum lugar. Hoje, você provavelmente é uma das pessoas que está sabendo disso. Caraca. E da onde, como é que surgiu isso? Surgiu pelo interesse de que eu queria aprender para poder ensinar, mas eu queria ensinar não só na universidade, porque eu já estava convidado, eu queria ensinar o meu pai. Então, eu tenho certeza que ele está lá no céu e está ouvindo isso, mas aí toda essa energia ela foi transformada no ensino. Eu falei, eu tenho que ensinar esse pessoal como o meu pai me ensinava. E tem aluno que percebeu isso. E teve aluno que falou, você nunca deu nada fácil. E, na verdade, eu estava dando coisa fácil, mas eu queria que eles tivessem a iniciativa de querer aprender. E eles interpretavam que eu estava dando uma coisa difícil. Não, eu fazia exatamente o que o pai me fazia. Subi 3 vezes, 3 ou 4 vezes, via a vaca, contava bezerro, contava se era macho, contava se era fêmea, subia e descia. Para mim não era nenhum sacrifício subir e descer, eu gostava de fazer aquilo. Mas você aprende com isso. E acho que a minha vida toda foi isso. Eu queria ensinar meus alunos com o que eu aprendi com o meu pai. Ah, legal. E, poxa, assim, a gente vendo daqui, né, professor, toda essa história e tal, e querendo ou não, eu comentei isso com o professor Flávio e com o professor Núcio hoje de manhã aqui, quando eu gravei com eles. Esse período, nós estamos falando, né, professor, da década de 70 para cá, basicamente 50 anos, 56 anos, né, quase 60 anos aí, olhando tudo. A revolução que a pecuária teve nesse período se deve muito àquele início, né? E eu acho muito lindo, na verdade, a gente estar aqui hoje falando sobre isso, porque, igual o professor Núcio falou, às vezes a gente tem alguns ídolos que a gente vai e massacra eles, né? E aqui, hoje, foi totalmente o contrário. A gente trouxe aqui exatamente a virtude que o senhor teve lá no início, aquele esforço de poder estudar para ensinar o seu pai e os seus alunos. E hoje ficou muito evidente o tanto de ex-alunos que tinha aqui do senhor, né? É um prazer enorme, né? Você receber uma homenagem dessa. Poxa, eu me emocionei muito vendo a plateia toda se levantar
e aplaudir em pé. É um negócio que você não espera isso, né? E quando você recebe isso de uma maneira espontânea, ela vai muito profundo. Então a gente se emociona e embarga a voz, mas acho que faz parte da vida. Sim. E, professor, assim, ó, não quero tomar muito mais do seu tempo, né? Estamos é um aqui prazer estar aqui com você. conversando contigo e tal. Na saída da fazenda do senhor, tem uma frase emblemática ali, né? E quando a gente conversa com todo mundo, de fato, né? Falava até pro Will, que tá aqui filmando a gente aqui, que estar perto do senhor é muito gratificante no sentido de, poxa, não tem tristeza ali, né? Tem só alegria. E uma coisa que o senhor comenta, que tem na saída, que até que o senhor fale a frase certinho para não falar besteira, como que tá agora, né? Já estamos com 83 anos, né, professor? Isso. E tem muita coisa ainda para ser feito, né? Na verdade, a energia, né? Nessa frase, é uma frase que eu mesmo fiz, você ficarás velho quando as lamentações tomar lugar dos seus projetos de vida. E é verdade. Você precisa ter projeto de vida a vida toda. Sim. Você precisa morrer sem completar os seus projetos. Mas eu atribuo a essa energia, essa boa vontade de fazer tudo e me cansar. E a minha esposa me cobra muito, fala, você não pode fazer, você está aí, você está fazendo muita coisa. Não, mas é com tanto prazer que... Mas o que acontece nessa história? É que a gente vive com o jovem. Eu tenho, na nossa equipe, nós somos em 4 que trabalhamos juntos, tem uma equipe que é jovem. E você não pode ficar velho, não é que jovem. Uhum. Como é o Miguel Chiota. Como é que vai ficar velho perto do Miguel Chiota, que toda hora está descobrindo alguma coisa nova, toda hora está colocando na frente uma novidade? Poxa, isso daí é um estímulo eterno. É claro, um dia eu vou morrer, mas eu quero morrer trabalhando ainda. E, professor, tendo em vista, assim, toda essa trajetória, esse legado do senhor, né? Pensando do seu ponto de vista, a gente entendeu ali, né, o recado. Qual que é o principal legado para a pecuária de corte que o senhor acredita que deixou para a gente aqui? Eu acho que, primeiro, a pecuária de corte tem um potencial enorme e que nós não exploramos. Então, isso é uma coisa que eu sempre batalho para fazer que cada vez seja mais um produtor, de fato, acredite na pecuária, busque maiores produtividades. Falar da média brasileira de 4, 5 arroba por hectare é uma vergonha. Né? Você fala assim, uma vergonha como? Se está sendo praticada. Não, é uma vergonha porque nós podemos produzir muito mais com algum esforço técnico, não é esforço econômico. Eu mostrei hoje que não é o poderio econômico que você impulsiona os seus projetos dentro da pecuária. É sabedoria, é conhecimento. E isso daí não é difícil de conseguir. Tem muitos profissionais aí no ramo que podem fazer isso com facilidade. Então eu acredito, tenho certeza que isso vai acontecer, que cada vez mais vamos ser mais competitivos no mercado internacional, porque nós temos um potencial enorme que ainda não está sendo explorado. Se hoje nós já temos um destaque no cenário internacional como produtor de carne, exportador, eu tenho certeza que isso daí é uma pequena parte do potencial que nós temos. Uhum. Então, é uma questão de formar pessoas, acreditar nessas metas, né, que parecem ousadas, mas são perfeitamente atingíveis. Eu tenho exemplo na minha propriedade, eu sei que isso é possível, e numa situação que, se eu mostrasse a minha propriedade aí, o pessoal ia dizer, poxa, coitado dele, né? Porque é montanha, íngreme, com pedra, e produz para chuchu. Então, quer dizer, onde que está o erro? Eu acho que o erro na verdade, é o que eu disse, é na difusão da tecnologia. Sim. Isso daí nós precisamos ter cada vez mais consciência disso.
A universidade não forma difusor de tecnologia, o extensionista. Esse extensionista, essa pessoa é uma pessoa diferenciada. É difícil de formar essas pessoas. É uma pessoa que comunica bem com o profissional, que conhece a teoria e que sabe aplicar e ensinar a pessoa a fazer. E isso não é muita gente que faz. Não é muita gente que faz. Então nós temos de começar a trabalhar mais nesse sentido. E uma coisa que é interessante, né, assim, nada se constrói sem gente, né, professor? É claro, sem equipe. Sem equipe, não tem como você construir qualquer coisa sem eles. Sem equipe. É o que eu mostro lá. Se eu tenho uma equipe para trabalhar, se uma dessas pessoas não estiver trabalhando, entregando-se ao propósito de fazer o melhor, você não tem equipe. Sim. Você está com... É uma mesa com uma perna quebrada, né? Exato. Bom, e eu posso dizer com bastante propriedade que muita gente foi formada a partir dos conhecimentos que o senhor foi trazendo e pela relação que a gente já teve, né? Todo mundo que passou pelo senhor ali. Então, eu quero já de antemão agradecer pela sua generosidade. Eu sei que o senhor está cansado, não precisaria estar aqui, mas fez questão de estar aqui com a gente aqui no podcast. Então, muito obrigado. Parabéns pela sua jornada. E o senhor sabe que o senhor tem um fã aqui junto, acompanhando sempre o seu trabalho e tudo que você tem feito, professor. É um prazer estar com você. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar mais e, evidentemente, trocar ideias também, né? Com certeza. Não é só daqui para lá. Eu sei que você tem muito a oferecer, então é melhor ter uma conversa nesse podcast. Isso aí, muito bom. E, professor, eu sei que tem tem as redes sociais do projeto, né, da consultoria. Fala aí pra gente como a gente pode acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês. Na verdade, a pessoa que está encarregada disso é o Miguel. Né? Uhum. Eu vou colocar o Miguel junto com você e você vai conversar com ele. Se eu não estiver enganado, é Corse Zootech, que está lá no Instagram, isso, né? Corse então Zootech. É só ir lá porque tem todos os trabalhos e tudo mais, né? Isso. Mas o Miguel é o maior entusiasta disso e ele faz isso muito bem. Isso aí. E ele é uma pessoa bem fora da curva, né? Japonês não é fácil, né, não, o japonês é bom. Rapaz, a minha esposa, às vezes, eu estou trabalhando e 10, 11 horas da noite, estou trabalhando, falei, eu não sou capaz de sair desse buraco aqui, tem alguma coisa errada aqui, não sei. Eu vou telefonar. Eu vou telefonar, ela já sabe que eu vou telefonar para uma dos caras da equipe. Da turma. Ou então é ex-aluno. Eu não tenho muito. Eu não sou muito criterioso nisso. Eu falo, é fulano que sabe, eu telefono naquela hora para fulano. Sim. E graças a Deus eu sou muito bem recebido. Não sei se a família recebe bem, mas a pessoa diz que tá bom. E é interessante isso, porque a qualquer hora você chamar uma pessoa e dizer, eu estou com um problema, e essa pessoa falar, qual é o problema, vamos resolver junto, isso daí dá uma força muito grande para que você continue, né? Sim. Então, não tem tempo de ficar velho desse jeito, porque toda hora você tem alguém te apoiando, então vai indo. É isso aí, muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora aqui, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa. Se você não viu, pelo amor de Deus, né? Então, compartilhe esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O CanivetCast, ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então, siga o CanivetCast em todos os agregadores de podcast, bem como no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Agro Resenha e da Nutripura também. Siga a Nutripura nas redes sociais, só buscar por @Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E também entre no site da Nutripura, o www.nutripura.com.br. Lá você vai encontrar todos os produtos e serviços que a empresa oferece, bem como uma série de conteúdos aí voltados para a pecuária de corte, inclusive o CanivetCast. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu, professor? Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá tudo bem. Aí tá certo. Mas, muito grato aí pela oportunidade que você está me dando. Espero ter essas oportunidades em outras vezes, Com certeza. em outras ocasiões. Vamos estar juntos. Com certeza. Eu acho que nós estamos lutando pela mesma causa. Maravilha. Maravilha. Muito Valeu. obrigado. Valeu.